Fala galera, saudações vascaína, turma da Fusaca, aqui quem fala é Diego, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza? Antes de começar esse vídeo aqui, eu peço você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo e comenta também que a sua opinião é muito importante. Nesse vídeo a gente vai estar falando, né, de jogador do Vasco que o empresário está querendo que renove para poder voltar, próximos jogos do Vasco, Léo Jardim, arbitragem, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então não perca um minuto sequer desse vídeo aqui, chega até o final lá e comenta para mim, eu quero saber da sua opinião, o que você acha, principalmente do assunto de Léo Jardim. Então fique aí para você escutar aí, beleza? Vamos lá galera, vamos começar pela renovação, né, do Cauã Barros, né? Cauã Barros, como todo mundo sabe, está lá no América Mineiro, né? E o Vasco tentou a volta do atleta, né? Cobrando aí, pagando R$1,5 milhão de reais, se eu não me engano, tá tentando pagar para poder ter o atleta de volta no Vasco. Porém, os sabidões lá, os empresários querem dinheiros a mais aí, quer renovação dele, postergar o contrato, enfim, para que o Cauã Barros volte ao Vasco. Na minha cabeça, isso é burrada para o atleta, né? Porque pode ser que ele não dê certo lá no América Mineiro, apesar de estar indo bem, a gente sabe como é que funciona, ele pode estar perdendo a oportunidade boa de estar voltando a atuar com a camisa do Vasco. Mas, né, acho que se os empresários estão pedindo é porque tem um aval do atleta também. Então, assim, o que chegou até a gente aqui é que Edmar Lopes entrou em contato com o América Mineiro para poder tentar negociar o retorno, mas a situação se agravou nos últimos dias aí por conta desse impasse que os empresários querem, uma renovação e um aumento de salário e a compensação de lucros ali para eles também, para poder retornar ao Vasco, né? Não basta só o Vasco pagar essa quantia em dinheiro para poder ter o atleta de volta, tem que passar por esse processo também. Acho borrada, né? Mas, enfim, eles estão tentando fazer isso aí para poder ganhar dinheiro em cima do moleque também. Enfim, vamos lá. Próximo assunto, vamos falar de CBF, né? CBF que vai ser assunto agora e daqui a pouco, né? Mas agora vamos falar de um problema que ela quer criar, mas é que ela não consegue resolver nem os problemas de agora. Ela está pensando no próximo ano, né? Mas enfim, a CBF quer implementar um impedimento semiautomático, assim como acontece na Europa. O problema é que ela não resolve o agora e ela quer resolver o depois. Esse que é o problema, né? Mas ela quer fazer aí, né? A CBF já comunicou os clubes, tanto da Série A quanto da Série B, que vai entrar com essa medida e fazer ali um impedimento semiautomático aí nas séries A e B de 2026, né? Resolver o problema de agora não quer, mas está pensando lá na frente, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí. Vamos falar agora de Vasco, né? Somente de Vasco. Os 5 próximos jogos do Vasco aí, né? Qual vai ser? O Vasco vai enfrentar no Rei Pelé, pela Copa do Brasil, o CSA de Alagoas, né? Às 7 horas, quarta-feira agora, né? Depois o Vasco vai pegar o Mirassol, né? Pelo Campeonato Brasileiro, lá no Campos Maia, sábado às 6h30. Depois o Vasco volta para casa no dia 7 de agosto, perdão, às 8 horas da noite em São Januário para enfrentar o Alagoas, o CSA de Alagoas, no retorno aí da Copa do Brasil, né? Pelas oitavas de final. Depois o Vasco no domingo, no dia 10, pega o Atlético Mineiro em casa e depois o Santos na Vila Belmiro ou no Morumbi, mas provavelmente no Morumbi, né? Que eu já ouvi dizer que trocou aí o estádio para esse jogo. Então, o Vasco e Santos deve ser no Morumbi já no retorno do Campeonato Brasileiro, né? Com isso, Rafael Klein vai apitar do Rio Grande do Sul, ele vai estar apitando Vasco e CSA de Alagoas pela Copa do Brasil. Acho que é mais uma dor de cabeça que a gente vai ter com o árbitro, mas enfim, né? Tomara que ele passe despercebido. Eu sempre falo isso aqui, mas sempre acontece o contrário, né? Mas quem sabe um dia. Enfim, voltando a falar de Vasco, né? O Felipe Coutinho treinou aí, tá treinando bem durante a semana, né? Já tá quase pronto aí, provavelmente deve voltar
né, para poder enfrentar o CSA lá em Alagoas. Deve estar pronto aí para poder estar viajando amanhã, já que o Vasco enfrenta o CSA de Alagoas na quarta-feira. Então o Vasco deve viajar amanhã pela parte da tarde, né, já indo lá para Alagoas para poder curtir esse jogo lá. E tomara que o Vasco faça uma boa partida e volte a vencer, que é o mais importante, né? Vamos falar agora do Pedrinho, né, que está correndo atrás aí de alguns patrocínios ou até a galera que está tentando ajudar na venda da SAF do Vasco. Ele se reuniu com o Banco Genial Investimentos para tratar aí da venda da SAF do Vasco, né? Reportagem do Expressos 1923, né? Leandro Amorim descreveu o seguinte: Pedrinho se reúne com o Banco Genial Investimentos para tratar a venda da SAF do Vasco. O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve nesta segunda-feira em São Paulo para uma reunião com o CEO do Banco Genial, Rodolfo Richard. O encontro teve como objetivo discutir a participação do banco no processo da venda da SAF do Vasco. A instituição pode atuar como intermediária ou assessora na negociação, né? O Vasco se movimentando aí para tentar vender essa SAF o quanto antes, para a gente ter algum retorno o quanto antes, aí, porque o Vasco ainda já não aguenta mais ficar passando perrengue todo ano, né? Mas enfim, vamos entrar no assunto principal desse vídeo aqui, que é agora que a chapa vai esquentar. Falei para vocês que ia voltar a falar de CBF, então vamos lá, vamos falar de CBF. A senhora CBF, né, com a sua comissão de arbitragem, né, que só fazia cagada quando apitava, agora continua fazendo cagada quando opina, né? E eles foram lá e validaram o erro do árbitro, né, contra o Vasco, né, contra lá aquela situação do Léo Jardim, que por sinal está com contusão comprovada. Já mostro para vocês aqui, já vou ler para vocês aqui também, né? Mas enfim, eles, né, que só faziam cagada quando apitavam, agora tá fazendo cagada quando comenta, né? É isso aí. E eles foram lá e foram a favor e martelaram ali que o árbitro fez o correto, né? Para mim, eu acho que o árbitro, né, deveria ser processado tanto pelo Vasco quanto pelo Léo Jardim. Porque pelo que o Vasco mostrou hoje nas suas redes sociais, o Vasco está coberto de razão, assim como o Léo Jardim, porque o Léo Jardim estava sim com uma contusão e ele negligenciou atendimento médico ao Léo Jardim. Isso é grave, isso é grave. Isso ele precisaria tomar um processo para ele ficar esperto. Tanto o Vasco fazer isso, quanto o Léo Jardim, né? Por assédio moral, né? Danos morais em relação a isso e também por ter negligenciado o atendimento médico, simples assim, né? Se o cara comprovou que tem a lesão e o Vasco mostrou lá que a lesão foi constatada, né? Ele deveria responder esse processo porque ele merece, né? Ele merece tomar essa trolitada aí de leve, porque ele quis aparecer, ele conseguiu aparecer, né? Com isso, o Vasco divulgou, né, nessa segunda-feira e mostrou a contusão do goleiro Léo Jardim. Vou estar lendo para vocês aqui, não vou ler tudo porque eu não sou médico, assim como o árbitro né? Eu não sou médico e eu vou estar lendo para vocês um pouco aqui, né? Mas enfim, o Vasco postou o laudo médico, né, constatando a lesão do Léo Jardim, né? E ele até dúvida para o jogo de amanhã, né, contra o CSA. Né? Olha que loucura, por conta disso aí ainda tomou um vermelho. É surreal o que acontece no Vasco. E o Vasco lançou essa nota oficial aqui, né, na noite de ontem, mostrando aí o laudo do Léo Jardim. Tá escrito o seguinte: nota oficial do Vasco aqui para todos verem. O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido ao exame de ressonância magnética, que identificou alteração contusionais recentes à junção costocondral no último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente de 2 a 3 centímetros. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance, o DESP. A divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico o médico responsável pelo exame. Confira abaixo aí, no caso o laudo, vocês estão vendo aí na tela, né? O laudo foi realizado, o exame foi realizado hoje no dia 28 de 7 de 2025. Então,
Com esse laudo, o Vasco comprova que o Léo Jardim sofreu sim uma lesão e estava pedindo atendimento médico, onde o médico negligenciou o atendimento médico ao Léo Jardim. Se eu fosse o Léo Jardim e o Vasco, eu entraria com um processo muito forte nesse cara, né? Sem dó. Não pode deixar isso aí passar em branco e as coisas ficarem do jeito que tá e a galera tocar o barco, né? Eu acho que precisa-se colocar essa galera para pagar o que eles fazem. Acho que é isso, né? Acho que precisa fazer com que as coisas funcionem. Mas enfim, vou ficando por aqui. Vou pedir para você deixar o like, compartilhar, comentar. Quero saber da sua opinião. E você? Quero saber de você o que esse laudo diz para você, principalmente você que duvidou, né? Falando que o Jardim estava fazendo cera, né? Uma porrada de gente falando merda, então não sabia nem o que estava acontecendo. Tá aí o laudo. Vai falar que o laudo é mentiroso? Enfim, comenta aí para mim, beleza? Valeu, turma da Fusaca. Vasco!